Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, meu povo que já chegou. Trazei, mas cheguei. Vai me falando aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Marisa, Miriam, bem-vinda. Ei, Glória. A Naira está aí também, a Vânia. Estão me ouvindo bem, pessoal? Coloca para mim, por favor. Boa noite, Patrícia. Dora também. Minha aluna aí, né, Patrícia? Nessa, boa noite. Ah, que ótimo. Estou testando um microfone diferente hoje. Queria ver só se não estava chiando, que eu estava ouvindo chiadinho aqui. E aí, Maria Alice, bem-vinda. Denise também, bem-vinda, viu, Denise? Maria Alice estava sentindo sua falta, já tinha dias que eu não estava aí te vendo. Ei, Grazi. A Giza também está aí, minha aluna. Bem-vindos. Hoje estou só, gente. Hoje é uma luta para lembrar de olhar o chat, para poder trocar as telas. Eita luta. Silvana, bem-vinda, viu? Pessoal, já coloquei no topo do chat da live aí o link para vocês baixarem o material, o slide de hoje, tá? Não esqueça de avisar. Ei, Dianane, bem-vinda. Dianane, vai aproveita e vai me ajudando aí nesse chat, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você vai respondendo aí por mim. Ah, rolou um ciúme aí, né, Grazi? Falei, minha aluna lá, Patrícia, a Grazi já deu o grito aí, ó. Sou sua aluna também. Verdade. Deixa eu ver quem mais chegou. A Ione. A Ione, deixa eu ver de onde que ela era ali mais cedo. Esqueço todo dia. Ah, lembrei. Achei. Luziana, né? Luziana, Goiás. É povo chique. Tem Cuiabá também, né, Grazi? Grazi de Cuiabá. Tem a Eneida de Bambuí. Eneida, encaminhei seu certificado hoje, tá? Você tinha me avisado que não tinha recebido. Eu encaminhei, depois você confere, por favor, no seu e-mail se chegou direitinho. E... Ei, Lauro. Delícia ter você aí, viu? Gostei de demais. Melhor professora da galáxia, viu só, gente? Lê isso aí, todo mundo. Tem um monte de gente sua aqui, Lauro. Laura é consultora aí do IPMIG, nosso parceiro, meu colega também, amigo muito querido. A Demi estava sentindo sua falta aqui também na quarta-feira. A Paula chegou aí também. Renata, bem-vinda, Renata. A Adriana Barcelos está aí também. A Angélica, bem-vinda. Bragança Paulista, que tava ouvindo seus áudios hoje, Renata. Que gracinha, viu? Que história linda. A gente tem que combinar um dia desse trocar essas informações. Da Graça tá aí meio esquecida, tá? Não, Graça, pode ficar tranquila. Andresa de BH, bem-vinda, viu, Andresa? Angélica também de Lusiana, né, Goiás, é colega aí da Ione. Vocês se conhecem, Angélica, você e a Ione? Depois me conta aí. A Demi chegou, a Bianca também. Boa noite, viu, Bianca? Deixa eu ver mais meu povo. É, a Fabiana Braga. Adoro, viu? Eu dou altas risadas de lembrar desse estudiosa, Fabiana. Ai, Naira, bem-vinda, viu? Muito obrigada, viu, Naira? Ai, Fabiana. Andresa, Ione aí. Ah, são cunhados, então é de casa, né? Que bacana. Andréa Moura também tá aí. Boa noite, viu, Andréia? Bem-vinda. A Lúcia de Ponte Nova, que bacana. Bem-vinda, viu, Lúcia? A Carol chegou aí, né, Carol? Já estava lá te chamando. Bem-vinda, Carol. Obrigada por divulgar a live, né? Vi que você divulgou em vários grupos aí. Te agradeço demais. As meninas também, né? Os meninos que divulgam sempre. Convido o pessoal. Maria Josanilda, boa noite, bem-vinda. A Angélica faz parte. E quando fala assim, imagino como que seja, né? A Lúcia também, bem-vinda. Acho que eu já tinha cumprimentado a Lúcia de Ponte Nova já. Ah, que ótimo, Eneida, que você recebeu.
A Luciana de Mutum, Minas Gerais. Bem-vinda, viu, Luciana? Deixa eu ver se eu cumprimentei o povo todo, porque tem hora que a gente perde aqui. Acho que foi. A Malu, bem-vinda, Malu, boa noite. Vou ver mais aqui. Eu que agradeço demais, Carol, pelo carinho, pela partilha aí, viu? Acho que foi todo mundo. Gente, hoje eu vou começar para não atrasar, porque eu quero muito que dê tempo da gente ver todo o material. Lembrando que eu já disponibilizei, tem algumas informações que são boas, né, para vocês terem, não é nada de memorizar, mas às vezes para alguma formação, para, né, para conhecimento mesmo, fiquem à vontade aí de utilizar o slide, ele está aí no topo do chat, tá? Quem estiver assistindo depois, pode baixar também na descrição da live. Eu estava esquecendo de colocar, depois as meninas me pediram, agora eu voltei e coloquei em todas, tá? Todas as lives anteriores, eu coloquei a descrição aí do link, tá? O link na descrição da live. Ei, Jussara, bem-vinda, viu, A Lucilene Bento também, boa noite. Vou pedir o Thiago para compartilhar a minha tela já, no slide. Eu vou começar porque hoje eu estou só, e aí eu fico com medo de me perder aqui e não dá tempo da gente ver tudo. Ei, Lucimar, estava sentindo sua falta. Boa noite, viu? Muito bem-vinda. Está na tela? Bom, vou começar. Ah, tá vendo, né, Genane? Tô vendo que você colocou aí que sentiu falta da Grazi, ela não estava. Ei, Gabi, bem-vinda, viu? Ah, verdade. O Lauro tá lembrando aí, ó, de pedir o pessoal para dar um like aí na live. Importante mesmo, porque aí a gente consegue, né, divulgar e ter mais acesso aí também. Não esqueçam, não. Antes, né, de saírem aí, deixa o like aí na live. Quem não se inscreveu também está novo no canal hoje, está chegando para essa imersão no TEA, que é o primeiro quadro. Por favor, se inscreva aí também, ative o sininho, que aí vocês recebem todo agendamento de live que eu fizer, vocês vão receber. Obrigada, viu, Laura? Bom, pessoal, vou iniciar, porque hoje a quarta-feira é corridinha, porque eu tenho aula às 20h40 e sempre fica apertado no final, né? Então, eu vou iniciar hoje um quadro. O quadro é Imersão no TEA. A gente fechou TDAH na semana passada, não, né? Atrasada, porque na semana passada a gente não fez live. Todas as lives do quadro de TDAH estão salvas no canal. Se alguém perdeu, quiser assistir, voltar em alguma, está salva, tá? Todas elas com link do material para vocês baixarem. Mesmo quem assistir depois consegue baixar o material. Hoje a gente inicia esse quadro, Imersão no TEA. Hoje eu faço sozinha, dando essa introdução, e a partir da semana que vem eu já recebo pessoal, meus convidados aí para discutir essa temática importante. Na semana que vem eu vou receber a Elisa, não sei se a Elisa está com a gente aí. Elisa, caso você esteja, depois me dá um oi aí, por favor. A Elisa é terapeuta ocupacional, então na semana que vem ela vem conversar com a gente sobre a atuação, né? O quão importante esse profissional da terapia ocupacional é nesse tratamento, né? Nessa estimulação das crianças e dos aprendentes aí com TEA, tá? Então, hoje a temática, vou tentar fazer uma breve introdução sobre o autismo. Claro que numa live de 1h30, nem de 3 horas, a gente conseguiria, né, fechar esse assunto aí, dar um apanhado desse assunto de um modo, né, mais profundo. Então, vou trazer algumas informações sobre o conceito, as causas, os sintomas, os níveis, falar de um modo geral a respeito dos critérios diagnósticos aí do TEA. E a partir da semana que vem a gente vai reforçando algumas coisas. Então, a parte sensorial, a Elisa vai trazer na semana que vem. Eu convidei fono também para conversar com a gente sobre a questão da fala, não só do atraso, mas de outros aspectos também, tá? Relacionados à fala de aprendentes aí com autismo. Além dela, vem também uma moça de uma associação lá de Barra Bonita, uma associação de pais, muito legal também, voltada para a questão do autismo. Tem profissionais, pais vinculados a essa associação, ela vai vir conversar com a gente também sobre essa questão, tá? Sobre o trabalho que ela desenvolve, sobre a importância dos pais nesse processo também. Então, na segunda tela, eu coloco geralmente uma apresentação para quem está assistindo depois, ter também, né, um conhecimento, entender um pouco também sobre a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, tá? Bom, primeira tela, né, que é super importante aí, o conceito de autismo. Então, de onde que eu tirei esse conceito primeiro? Né? Do DSM-5,
que foi revisado em 2013. Lembrando que DSM-5, a gente falou muito dele, né? Eu sei se a Maria Sueli está aí na live hoje, mas a gente falou bastante dessa questão do DSM-5 no TDAH, né? Informando que é o manual diagnóstico. Deixei, inclusive, acho que na primeira ou na segunda live do TDAH, do quadro de TDAH, eu deixei o manual diagnóstico para consulta. Então, esse conceito, né, que está na tela é o conceito que está no manual diagnóstico. E aí tem algumas questões, né, desse conceito que ele nos ajuda a entender algumas outras, tá? Então, quando a gente fala que ele é um transtorno, que o TEA, o autismo, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, já nos informa, né, que a criança, né, ela é gerada com um funcionamento atípico. Isso nos ajuda a compreender que ninguém nasce e fica autista, né? A criança nasce com TEA, com um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é muito importante, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E aí, até o próprio nome, né? Transtorno do espectro autista. Esse nome ele foi do DSM-5, que englobou vários transtornos ligados aí, né? À comunicação, à parte significativa aí da interação social, dos padrões comportamentais, os transtornos que estavam ligados a esse aspecto vieram para debaixo de um guarda-chuva, que eu chamo, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, dentro desse espectro, cabem várias questões, né? A gente vai considerar o autismo, o Asperger, que era, né, separado aí, e ele vem para esse guarda-chuva do transtorno do espectro autista. Tem também o transtorno degenerativo da infância. Então, todos esses processos, eles estão, né, dentro desse guarda-chuva aí do transtorno do espectro autista. Então, em vez da gente usar, meu filho tem Asperger, não. Seu filho tem transtorno do espectro autista, tem TEA. Dentro do TEA vem autismo, vem o transtorno, vem o Asperger e outros transtornos ligados aí à comunicação, aos déficits, né, ligados à comunicação, à interação e a padrões comportamentais restritivos e repetitivos. Esses termos que estão sublinhados aí, eu vou puxar daqui a pouquinho, explicando o que significa isso. O que é um déficit de comunicação? O que é um déficit na interação social? O que é um déficit, né? O que é padrão repetitivo ali, restrito? Vou falar sobre isso. O importante aí na tela é a gente entender que é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança, né, ela foi gerada com esse funcionamento atípico. Seu funcionamento, seu neurodesenvolvimento, ele é atípico, tá? Então, aquilo que a gente escutou, às vezes, por muito tempo, é culpa da mãe, que é uma mãe muito fria, né? Uma mãe que não dá atenção, ou não é tão carinhosa, e a criança fica autista, né? Que é uma terminologia que foi utilizada com frequência, aí, inclusive na literatura, as chamadas mães geladeiras, né? Então, é algo que é importante também da gente entender. Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, não cabe essa questão, né? Esse conceito, né? Essa articulação que fazia com as mães, meio que culpavam as mães, né? Pelo fato das crianças terem TEA. Na próxima tela, eu coloquei um mito e verdade. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar ele aí na enquete, igual a gente tem feito. Sozinha é muito ruim. Ai, Diana, você faz falta. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou conseguir. Eu vou colocar uma afirmativa para vocês aí na enquete, naquele mesmo esquema da enquete. Quem chegou por agora, a enquete funciona assim. Eu fiz uma pergunta aí, e ela vai aparecer na tela, que é essa afirmativa que tá projetada também, que é: pessoas com autismo não olham nos olhos de outras pessoas. Eu quero que vocês me respondam aí, né? Que cliquem se vocês acham, né? Que essa afirmativa é verdadeira ou é falsa. Se for mito, né? Se for falsa, vocês vão clicar em mito. Se vocês considerarem como verdadeira, vão clicar em verdade, tá? Então, a afirmativa é: pessoas com autismo não olham nos olhos de outras pessoas? Mito ou verdade? Verdade, né, Diana? Você colocou aí, amanhã a gente vai estar junto. Nazaré que chegou, Carolina, é a Carol, né? Boa. Duas Carol, hoje tem a Damascena e a Dom. Fernanda também está aí, bem-vinda, viu, Fernanda? Vamos lá, respondam aí para a minha enquete se vocês acham que essa afirmativa que eu coloquei aí, pessoas com autismo não olham nos olhos de outras pessoas. Isso é mito ou é verdade? Ei, Ivonete, bem-vinda. Aí tá quase meia a meia aqui. Deixa eu ver como é que tá.
23 votos já. Vou encerrar, tá? Porque eu vou colocar vários hoje para a gente discutir, para não ficar tão cansativo para vocês e para eu conseguir interagir por aqui também, tá? Então, eu vou encerrar a enquete agora, mas vai ter mais daqui a pouquinho, tá? Encerrando aí. Espera aí, quem não respondeu, não preocupa não, que vai ter chance de responder ainda. Ficou assim, ó, 51% de quem respondeu acha que essa afirmativa que eu projetei é um mito. 47% acha que é verdade. E agora eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Bom, voltando, tá na tela já, né? Coloca para mim a mito verdade na tela, ok? Não, volta no mito verdade. Aí, beleza. Então, a afirmativa que eu coloquei foi essa aqui. Por que que eu selecionei essas afirmativas ao longo, aí, que a gente vai discutir ao longo da live? Porque é muito rotineiro a gente ouvir isso, né? Inclusive, isso camufla diagnósticos, porque às vezes a criança olha no olho e aí o pai fala assim, não, ela não tem autismo não, porque ela olha nos olhos, ela consegue olhar. Então, essa afirmativa, ela é mito mesmo, né? Pessoas com autismo não necessariamente não olham nos olhos. Pode ter algumas que não olham, de fato. Mas o que que ocorre no TEA? Olha um tempo, né, muito menor, um tempo muito mais reduzido do que o necessário para aprender. Olhar no olho, qual que é a relação que isso tem? Por que que isso é importante? Nós aprendemos a partir da observação, né, da imitação, dentro de outras questões também. Mas muito do nosso comportamento social, a gente vai aprender com esse olhar. À medida que a gente observa, que a gente percebe o que, que o outro está fazendo, a gente vai aprendendo. É igual na fila do banco. Chegou na fila do banco, num banco super diferente lá, quer fazer alguma coisa, entrar, passar pela porta, entender onde funcionam algumas coisas, o que, que a gente faz? Observa, espera alguém fazer e a gente vai lá e faz. Então, esse olhar, esse contato, né, que a gente vai chamar de contato visual, pessoas com TEA têm um contato visual pobre. O que, que seria um contato visual pobre? Olha um tempo, né, muito menor do que o esperado para uma boa aprendizagem. Então, não é um contato visual que é forte como o nosso, né? A gente, para aprender, para prestar atenção no outro, para conversar com o outro, né? A gente tem esse olhar, né? Esse contato que a gente vai chamar mais fortalecido. Então, se eu tivesse dito, né, que pessoas com autismo têm um contato visual aí mais fraco, sim, mas não necessariamente isso é uma verdade, tá? Pode acontecer, tem crianças que de fato não olham tempo nenhum, ou passa aquele olhadinho muito rápido, mas não é uma afirmativa que a gente vai aplicar para todas as crianças ou todos os aprendentes com TEA. Então, até olham, porém não é um contato visual forte, é um contato visual que a gente chama de fraco, tá? Não olha o tempo adequado, ok? Deu para entender direitinho? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando aí, Thiago vai me avisando, tá? Bom, próxima tela, né? Eu coloquei algumas causas. Aqui a gente precisa entender esse conceito direitinho para não ter uma visão errada do TEA, né? Então, a gente tem hoje, nas pesquisas, por volta de 97% dos casos do TEA é genético, tá? Genético é diferente de hereditário, né? Genético tem uma relação com a composição dos nossos genes, tá? Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, essa parte genética é da nossa formação mesmo, né? Da formação desse feto, enfim. Então, 97% dos casos de TEA é genético, né? Comprova-se que é genético. Diferente do que a gente tem, por exemplo, na síndrome de Down, a parte do TEA não tem como dizer em qual gene específico que há comprometimento do neurodesenvolvimento, porque são vários genes comprometidos, tá? E isso é variável, tanto é quando a gente chama lá atrás, transtorno do espectro autista. O espectro quer dizer uma variedade de sintomas, então não necessariamente todo mundo vai ter as mesmas características, vai ter os mesmos, né? Vai afetar os mesmos genes, tá? Então, é genético, 97% dos casos. Desses 97%, 81% é hereditário. Então, um dado importante também, né? A gente fazer essa verificação, essa análise aí. E o que que a gente tem muito hoje, né? Pessoas que não foram diagnosticadas no período correto, tiveram filhos, e quando foi tratar os filhos, né? Quando fechou o diagnóstico do filho, é que percebeu
que tinha TEA, né? Então, isso acontece muito, tem muitos relatos, né, de mães, principalmente, falando disso, que de acordo aí, a partir do diagnóstico do filho, identificou ali um diagnóstico que era dela, né, também. E os outros 3% que não estão contemplados dentro desse genético? E aí essa parte é importante. São fatores que a gente chama de fatores ambientais. Aí vocês vão falar assim, ah, mas você não falou lá no início que transtorno do neurodesenvolvimento a criança nasce, né? Ela foi gerada de forma atípica, e como que está falando que 1 a 3% dos casos aí é fator ambiental? Quando a gente se refere a fator ambiental, não está falando do ambiente fora do útero, está falando do ambiente intrauterino, tá? Então, fatores ambientais, embora os estudos já mostram que mesmo esses fatores ambientais já tinham uma predisposição genética. Esse cérebro, né, já tinha uma predisposição genética para autismo, tá? Então, o que que ocorre, por exemplo? O que que a gente pode chamar de um fator ambiental? Fator ambiental, por exemplo, pode ser o uso de drogas, o uso de algum medicamento, uma reação que esse organismo da mãe teve, né? Uma reação imunológica desse organismo da mãe durante a gestação. Por isso que é importante a gente entender que ele já tinha predisposição genética. Em que sentido? Tem várias mães que vocês conhecem que utilizam, né, alguma droga, faz uso de drogas, ficou doente, internada, sei lá, teve algo, né, em termos de medicamento, teve reações imunológicas fortes e não necessariamente vão ter filhos com TEA. Por isso que se fala, né, que dentro dessa predisposição ambiental aí também está englobado também no genético. É um fator menor, não se sabe ao certo, né, quais que são esses fatores, mas tem os fatores que o DSM considera como fatores de risco. Prematuridade, uso de drogas, né, essa questão de medicamentos que foram utilizados durante a gestação e outras questões, tá? Então, 97% dos casos genéticos, desses 97%, 81% hereditário, os outros, né, de 1 a 3% aí, estão relacionados a fatores ambientais. Lembrando que fator ambiental é intrauterino, não é extra, né? Não é fora do útero, ok? Deixa eu ver aí. Próximo. Ah, tem um outro mito, a verdade aí. Deixa eu só voltar ali para eu copiar e criar uma enquete aí rapidinho. Vou colocar de novo na tela uma enquete e também uma afirmativa que já está aí. Ó. O autismo ele é mais frequente nos meninos, do sexo masculino aí no caso, tá? Vou colocar o mito ou verdade e vou criar a enquete para vocês marcarem aí para mim. Eita, fiz uma coisa errada aqui. Aí. Perguntei, tá? Vai aparecer a enquete para vocês aí daqui a pouquinho. O que que vocês acham? O autismo é de fato mais frequente nos meninos? Mito ou verdade? Apareceu para vocês? Ah, apareceu. Pode marcar aí na enquete. Vocês só podem clicar direto na enquete. Não aparece nome, tá, gente? Eu só consigo saber quantos votos tiveram. Mas não aparece nome de quem votou, não. Então, podem ficar tranquilos aí de marcar o que vocês acharem, né? Que faz sentido aí, tá? Deixa eu ver se tinha mais dúvidas aqui. E aí, Érica, agora que eu vi que você está aí. Aí, Vanice também. Beatriz, bem-vinda, viu, Beatriz? 23, deixa eu ver. Pronto, vou encerrar, tá? A enquete. Estou encerrando rapidinho, porque como eu vou colocar outras, para a gente não agarrar também, dá tempo. Pessoal, estou falando muito rápido, está dando para compreender direitinho? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? A primeira palavra-chave? Vou falar agora, deixa eu só encerrar aqui. Ó, encerrei, tá? Encerrei a enquete. Antes de eu falar a resposta e comentar essa questão da enquete, deixa eu só falar a primeira palavra-chave. O Thiago vai colocá-la aqui embaixo, tá? Espera que eu tenho que achar ela. Eu anoto aqui, toda vez eu esqueço. Primeira palavra-chave de hoje, transtorno. Anota aí, tá? Quem está chegando hoje pela primeira vez, eu falo 3 palavras durante a live. Vocês anotam, no final vou soltar um link, um Google Formulário. Vocês vão preencher para eu emitir o certificado, tá? Primeira palavra-chave, então, transtorno. O Thiago vai colocar na tela, colocou? Então, beleza. Ah, beleza. Vou explicar agora, tá, Cláudio?
Bom, respondendo a pergunta, volta com o mito e verdade para a tela, já tá? Tá? Então, beleza. Qual que é a resposta para isso, né? Existe uma prevalência. Prevalência não significa, né, que as meninas não possam ter TEA, tá? O que a gente vai dizer, pode ir na próxima tela que vai ficar mais fácil para eu explicar. O que a gente tem hoje, né, na literatura e com evidências científicas hoje, é que, de fato, os meninos têm mais predisposição genética de TEA. Então, é mais frequente em meninos do que em meninas, tá? Principalmente o que a gente vai chamar aí, né, de TEA nível 3, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre esses níveis. O nível 3 é muito mais recorrente aí nos meninos. Por que eu estou falando do nível 3? Porque a gente tem uma questão das meninas também, além, né, de geneticamente, a nossa organização genética, ela tem uma predisposição maior, de fato, para os meninos, para o sexo masculino, é a cada 4 meninos, uma menina com TEA. Lembrando que a gente tem algumas outras questões que permeiam esse dado aí. As meninas camuflam muito mais um diagnóstico de TEA. Por quê? Porque a gente já tem uma expectativa social aí para as meninas, que é ser mais quietinha, de ficar mais na dela, de gostar de brincar sozinha, não ter problema. Então, às vezes, as meninas com TEA nível 1, elas acabam camuflando esse diagnóstico por esse comportamento social esperado. Então, quando uma menina brinca muito sozinha, quando a menina não gosta muito de conversar, de fazer essa interação, ela é confundida muitas vezes com uma menina tímida. E isso é muito frequente, né? E é considerado dentro dessa porcentagem aí. Mas geneticamente avaliando, né, o desenvolvimento, né, o organismo do menino, ele tem mais predisposição para a TEA do que as meninas. O dado que a gente tem é de 4 meninos para uma menina com TEA. Lembrando hoje, né, que a gente tem uma porcentagem aí de 1 a 2% da população mundial no espectro autista. Além disso, isso vai equivaler mais ou menos, né? 76, eu coloquei até um dado aí, né? 76 milhões de pessoas no mundo e 2 milhões de pessoas no Brasil. E a gente tem um dilema aqui no Brasil, né? A gente tem pouco lugar para, de fato, dizer quantas pessoas dentro do transtorno do espectro autista que a gente tem. Nós não temos dados hoje para comprovar isso de uma maneira fidedigna. Então, geralmente, esses dados popularizados aí nos estudos científicos, eles se referem ao Centro de Controle de Doença, que está ligado ali ao governo dos Estados Unidos. Então, no último lançamento, que foi de 2020, tinha 1 a cada 54 pessoas, né? De 54 pessoas ali, uma tinha TEA. Isso é um dado que a gente tem puxando aí, né, desse dado de controle de prevenção de doenças. No Brasil, a gente não tem esses dados seguros ainda. No último censo, no censo 2020, já tem uma pergunta, né, perguntando se tem autistas em casa, se na casa, né, tem alguém com diagnóstico fechado. Também não é um dado que a gente vai poder dizer, olha, a gente vai conseguir saber quantos TEA tem no mundo aí, no Brasil aí. Por quê? Porque tem muitos que não estão com diagnóstico fechado, a gente tem várias questões voltadas aí para diagnóstico, para fechamento de diagnóstico. Então, de novo, né, não é só a questão aí do censo, mas a gente tem outras questões envolvidas aí, tá? Então, é 1 a cada 54, então, de 1 a 2% da população mundial, e realmente, né, aquele texto, né, aquela pergunta que eu coloquei na enquete de se era verdade, né, se os meninos têm mais predisposição para o TEA, é verdade sim, tá? Não era mito, era verdadeiro. As meninas com TEA, elas são mais propensas à deficiência intelectual. Então, nas análises que se tem, né, nos estudos que se tem, 39% das meninas aí para 32% dos meninos têm propensão à deficiência intelectual. É algo importante para falar aqui também. A gente associa muito por causa das mídias mesmo, dos filmes, que pessoas com TEA, né, têm um QI alto. Vocês devem ter escutado isso já, né? Então, pessoas com TEA são superdotadas. Isso não é uma verdade. Pode, de fato, acontecer, né? De ter alguém do TEA, dentro do guarda-chuva aí do TEA, que seja de fato superdotado. Não estou dizendo que não possa. Mas não é a grande maioria. A gente tem, por exemplo, 32% ali dos meninos nesse contexto que tem deficiência intelectual.
A gente sabe do Asperger, que está dentro hoje do nível 1 de TEA, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que tem hiperfoco. Não necessariamente se refere também à alta habilidade de superdotação. A gente vai falar do hiperfoco, né? Que é quando o aprendente ou a pessoa tem uma fixação por determinado tema e acaba estudando e falando só naquilo. Então, aparentemente, parece uma pessoa com alta habilidade de superdotação, tá? Então, não é um fato também dizer que uma criança, um aprendente com TEA é superdotado, ok? Deixa eu ver como é que vocês estão aí, se tem alguma pergunta. Deu para entender direitinho com relação à predisposição, gente? Deu as prevalências aí? Então, ok. Bom, na próxima tela, eu já venho falando do critério diagnóstico. Essa parte do diagnóstico é o que está também, né, lá no DSM-5, que é um manual que os médicos utilizam para fazer, para fechamentos, para orientar e fechar diagnósticos. Então, quais que são, né, os aspectos que a gente precisa considerar, que o médico considera, para poder fechar um diagnóstico de TEA? Lembrando, gente, que o diagnóstico de TEA, ele é um diagnóstico que é clínico. O que é isso? Diferente de outras questões onde você faz uma ressonância, onde você vai lá, coleta o sangue, onde você vai e, sei lá, né, faz uma radiografia, você consegue identificar biologicamente ali, comprovado por algum exame que você tem doença X ou Y, no caso do TEA não é um fato. Então, o que acontece? Por que os diagnósticos, a gente tem tantas questões e tantos problemas aí nesse diagnóstico, nesse fechamento de diagnóstico? Porque o que ocorre é que ele é clínico. Um diagnóstico clínico, ele precisa da observação do médico a respeito daquela criança, né, daquele aprendente. Ele precisa também de ouvir a família, de ouvir as pessoas que relacionam com essa criança. E com isso, né, abre margem para inúmeras interpretações. Tem um critério que a gente segue? Tem, o DSM vai deixar esse critério muito claro. Só que, ao mesmo tempo, mesmo diante desse critério, ele é muito subjetivo ainda. Então, esse diagnóstico, por ser clínico, por ter essa margem de escutar o pai e a mãe, quem convive com a criança para poder fechar, é algo que realmente a gente tem inúmeras questões aí de fechamento tardio de diagnóstico, tá? Então, o que o DSM traz como critério diagnóstico? Ele organiza como se fosse dois grupos. O primeiro grupo tem que ter prejuízos persistentes na comunicação e na interação social. E o segundo grupo, padrão restrito, repetitivo e estereotipado, tanto de comportamento quanto de interesses ou de atividades. Agora eu vou fazer uma subdivisão desses dois grupos e vou tentar explicar de maneira mais clara o que seria cada parte disso. O que é um prejuízo na comunicação? O que é um prejuízo na interação social? O que é um padrão repetitivo, restrito, estereotipado? Tá? Mas, basicamente, para a gente entender quais que são os critérios que o DSM traz. Traz critérios dentro desses dois grupos. O primeiro tem que apresentar prejuízos persistentes na comunicação e na interação, e o segundo são os padrões repetitivos, estereotipados e restritos, ok? E aí, dentro desses dois grupos, cabem alguns critérios ali que eu vou discutir com vocês, tá? Antes da gente ir para esses critérios, pode ir na próxima tela, por favor. Eu vou colocar outra pergunta de mito ou verdade aí, tá? Espera aí que eu vou abrir a minha enquete aí. Espera aí que já estou liberando. A próxima enquete, a pergunta, né, para você se é mito ou verdade, coloquei uma afirmativa que é essa aqui. Pessoas com autismo não gostam de ser tocadas. Eu quero saber se é mito ou se é verdade. O que vocês acham? Pessoas com autismo não gostam de ser tocadas. Coloquei a enquete aí, já podem votar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Enquanto vocês estão respondendo aí, deixa eu só comentar o que o Lauro colocou, né? Ele citou um filme, né, onde o personagem ele interpreta um autista que decora números, e aí a gente chama isso de hiperfoco, tá? Aí tem hiperfoco em letra, em número, em algum instrumento, em algum tema, tá? Então aí tem o hiperfoco.
E aí eu não conheço o filme, né? Mas pode sim estar ligado à questão da superdotação, mas não necessariamente está ligado à superdotação o fato de ser bom em decorar número, por exemplo. Pode ser o hiperfoco, tá? Para ter alta habilidade de superdotação, para a gente avaliar um aprendente, falar, olha, essa pessoa tem alta habilidade de superdotação. Ela precisa ter um desenvolvimento em duas áreas, no mínimo de duas áreas, né, tem as áreas estipuladas, tem as perguntas onde a gente vai fazendo, e ele tem que ter, no mínimo, né, uma desenvoltura acima do esperado dentro de duas áreas. Então, o hiperfoco por si só não necessariamente caracteriza a alta habilidade de superdotação, tá? A gente tem uma síndrome também, que chama síndrome de Sanva. Tem gente que pronuncia isso diferente, não sei nem se o nome dela é pronunciado dessa forma, que é o que aquele ator lá daquela série do doutor lá, se o nome do filme, como é que é? Doutor Shawn, né? Esqueci, mas é aquele do Bom Doutor lá, esqueci o nome da série, The Good Doctor, né? Depois eu até vou colocar ali no finalzinho. O que que ele tem? Ele tem autismo, ele tem TEA e ele tem síndrome de Sanvar. O que que seria isso? Essa síndrome, ela tem, não sei para quem já assistiu a série, que ele vai fazer uma cirurgia e aí ele lembra direitinho aonde que tá as partes, as veias, tudo. Aquela memória que a gente chama de memória fotográfica, ela não é do TEA. Ela é, na realidade, da síndrome de Sanvar. Então, ele tem as duas. Ele tem o TEA e tem a síndrome. Então, aquele comportamento, né, da comunicação muito literal, aquele comportamento que ele tem lá na série, de dificuldade, às vezes, de conviver, de relacionar, muito metódico, muito repetitivo, é característico do TEA. E a outra parte, que é essa parte onde ele literalmente decora, né, algumas imagens, algumas informações, é da outra síndrome. Vou fechar a enquete aqui, tá? Depois eu vou abrir de novo outras e a gente vai vendo aí. A Ananda colocou ali, vou comentar agora, viu, Ananda? Beleza. Então, a enquete ficou assim, ó. A afirmativa era: pessoas com autismo não gostam de ser tocadas. 51% falou que é verdade e 48% falou que é misto. E aí eu vou comentar isso aí, volta para a tela de novo, para que vocês entendam. E aí quem vai me ajudar muito a falar disso para vocês, né, compreenderem, muita verdade mesmo, para vocês compreenderem, é a Elisa na semana que vem. O que está envolvido nesse toque, né, que geralmente se popularizou, que crianças com TEA, com autismo, não gostam de ser tocadas. Isso não é um fato que se aplica a todo mundo. Por isso que a gente coloca, né, que é um mito. Por que que é um mito? Nem todo autista tem essa alteração sensorial. Quando a gente fala do toque, do cortar o cabelo, que é algo também que a gente vê muito, né? Crianças com TEA, algumas crianças com TEA com muita resistência a cortar cabelo, outras que chega perto da gente, abraça, parece que vai apertar assim, né? Enfim, a questão da seletividade alimentar, todos esses aspectos estão ligados à questão sensorial. E essa questão sensorial, o que a gente vê hoje, né, no âmbito aí do TEA, é que quase 90%, em algumas pesquisas coloca quase 90%, em outras pesquisas traz até mais que 90%. Tem algum tipo de alteração sensorial. Não necessariamente essa do incômodo do toque. Pode ser hiper e pode ser hipossensibilidade, tá? Se for hipersensibilidade, de fato, não vai gostar do toque, né? Ou, às vezes, o hipo, por exemplo, vai precisar de um toque muito apertado. Tem hora que machuca a gente mesmo, né? E não é no sentido de machucar, mas eles apertam para poder sentir mesmo, né? Para ter essa integração aí sensorial. Então, essa questão, assim como andar na ponta dos pés, vocês já devem ter ouvido aí também que uma das coisas que a gente observa, embora não seja critério diagnóstico, tá? Que o médico observa, que a família aí também observa e se preocupa, é quando a criança anda muito na ponta dos pés. Andar na ponta dos pés, essa seletividade alimentar, não gostar, às vezes, né, do toque, ou às vezes precisar de um toque muito, muito apertado ali para poder sentir. Algumas incômodos com questão a barulho, a cheiro das coisas, né? Está ligado à questão sensorial. Então, não necessariamente pessoas com autismo não gostam de ser tocadas. Depende dessa alteração sensorial que ela tem, depende do modo com que isso vai se expressar, tá? Falei do cortar o cabelo, né? Se tiver alguém aí que atenda ou que tem filhos aí
com TEA, às vezes pode se identificar com isso. Ah, meu filho de verdade não gosta de cortar o cabelo, né? Chora e tal. E aí a gente tem essa questão sensorial, porque na hora que você está cortando o cabelo, está do lado do seu ouvido, né? Então, além do toque no cabelo, além do barulho da máquina, do cabelo caindo e aquele contato daquilo na pele. Então, pode ser inúmeros fatores sensoriais que estão ligados aí com esse cortar o cabelo. O Paulo Liberalesso, que é alguém que eu sigo, aí, eu até sugiro para vocês, para quem tem interesse nessa temática, ele é um neuropsicólogo, deixa eu só ver. Ah, tá. Agora que eu fechei, tá, a enquete, por isso que ela não está aparecendo para vocês agora. Era antes? Hum. Ah, tá, Cláudia, vou responder. Eu vi que a Cláudia perguntou, né, sobre quanto vai fechar o diagnóstico, eu vou falar disso aqui também, tá, Cláudia? Então, essa questão aí do cabelo. O doutor Paulo Liberalês, ele vai dizer, né, que a gente tem, ele vai explicar isso de uma forma muito clara, assim, eu sugiro até que vocês sigam, depois eu vou colocar aí também no chat. Ele fala que a gente tem, né? Ele explica que a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama tálamo, e essa parte, ela codifica as nossas sensações. Não só, né, as nossas sensações, mas dentre elas as nossas sensações. E aí, o que que ocorre? Essa parte, para algumas crianças com TEA, alguns aprendentes ou alguns sujeitos aí com TEA, fica desregulada. Então, na hora que ele vai codificar o prazer e a dor, isso pode ocorrer de forma diferenciada. Então, tem uma falha no tálamo que ele vai entender que aquela sensação do cortar o cabelo é de dor. E aí, de fato, né, tem autistas adultos que verbalizam isso, que dói de verdade mesmo. Porque a dor, ela não é física propriamente, né? A dor, ela está ligada a uma codificação do nosso cérebro. É o nosso cérebro que nos alerta para uma dor. E aí, quando tem, né, um comprometimento nessa parte que é o tálamo, essa codificação ela é feita errada. Então, de fato, às vezes, aquele autista que chora, que desespera na hora que está cortando o cabelo, ele está, de fato, sentindo dor. Então, é importante aí avaliar essas questões, ver se é uma questão só sensorial, ver se tem algum comprometimento nesse sentido, tá? Tem exames e tem, né, suportes aí neurológicos, principalmente do neuropediatra, que vai ajudar a codificar isso, a entender se é alguma questão no tálamo ou se é uma questão sensorial. Se for uma questão sensorial, a TO, né, a terapia ocupacional, ela vai auxiliar muito nessa integração, tá? Tem coisas que se fazem aí no âmbito da integração sensorial que auxilia nisso, tá? Daqui um dia eu vou responder essa questão do quando que fecha o diagnóstico, tá? Eu só não vou responder agora porque eu tenho um mito ou verdade sobre isso. A Érica perguntou sobre a questão da sexualidade, né? É muito relativo também. Lembrando, né, que quando a gente fala de sexualidade, às vezes a gente fala assim, é aguçado. Não necessariamente é aguçado. Por quê? O nosso comportamento sexual, vamos dizer assim, né, as nossas reações sexuais, elas são instintivas. Só que existe algo que nos dosa com relação à sociedade. Exemplo, a gente está num lugar, achou uma mulher linda. Você não vai lá, né, encostar e tocar, às vezes você tem até vontade. Por que que você não faz isso? Porque tem padrões sociais que impedem que a gente faça isso. Impede, por exemplo, que se a esposa, se a moça tiver com o marido, você não vai ficar lá olhando para ela, engolindo ela no olho, né? Isso tudo são comportamentos sociais. Não necessariamente, instintivamente, a gente sente. A diferença aí para o aprendente, para a criança ou para o indivíduo com TEA, é esse filtro social. O que falta é esse controle que a gente aprende. Isso é aprendido. Não necessariamente é o nosso corpo que nos regra, né? É literalmente essa aprendizagem aí do social, do entender que aquele comportamento não é adequado para a situação que nos impede de fazer. E aí, quem tem TEA ali, ele não tem muito esse filtro. E aí eu volto de novo, né? O terapeuta ocupacional, ele faz trabalho nesse sentido, de explicar aquilo que ele está sentindo, o que, que ele pode fazer perto dos outros, o que, que ele não pode, o que, que é adequado, o que, que ele não é. Exige um treinamento maior para essa questão, mas não necessariamente é mais aguçado. Pode até ser por uma questão sensorial, né? Pode até que seja, mas não é um padrão, tá? Isso aí está muito mais ligado. O que a gente sente como aguçado, que às vezes é meio
tá com vontade, tira a roupa, tá com vontade, toca no outro. É muito mais uma falta de filtro do que propriamente algo aguçado ali, tá? Na próxima tela, eu vou responder essa questão do diagnóstico depois dessas telas, porque aí eu já vou colocar um mito ou verdade e responde, tá? Pode ir para a próxima, por favor. Essa, deixa eu ver se foi. Que não. Só muda aí. Acabou a pilha? Ele está aqui trocando aqui. Agora vai ter que ser no manual. Eu dividi aquele grupo, aqueles dois grupos, e ainda vou fazer uma subdivisão dentro do grupo, para explicar o critério diagnóstico. Isso aqui é muito importante, para a gente entender, não para a gente fechar diagnóstico, porque não cabe a gente, enquanto psicopedagogo, por exemplo, que eu sei que tem muitos aí, né? Professores, a gente não fecha diagnóstico. Quem vai fazer o fechamento do diagnóstico são os profissionais da saúde. Mas a gente pode contribuir, e nós contribuímos demais, né? No âmbito da psicopedagogia, na sala de aula, o próprio pai, quando a gente entende isso aqui. A gente ajuda no critério de avaliação, que vai contribuir para o fechamento desse diagnóstico, tá? Então, o que que seria? O que que a gente caracteriza dentro de prejuízo persistente na comunicação e na interação social? Eu vou pegar o gancho agora só da comunicação, e ainda vou dividir essa comunicação em duas partes. A primeira, verbal, e a segunda, não verbal, tá? Então, déficit, o que que a gente entende como um prejuízo ou um déficit aí que vai chamar a atenção da gente para uma avaliação do TEA na comunicação? Os atrasos de fala. Aí depois o Diego vai vir conversar com a gente, telefone, sobre essa questão. E aí é importante aqui, atraso de fala não necessariamente é TEA, tá? Porque às vezes vai falar, meu filho está com atraso, então ele tem TEA. Não necessariamente. Atraso de fala pode ser muita coisa. Então não dá para pegar coisa isolada, por isso que é difícil, né? O fechamento desse diagnóstico. Não são coisas isoladas, é um conjunto que a gente avalia, tá? Então, atraso de fala, embora nem todos com TEA também vão ter atraso de fala. Então, o atraso de fala é um indicador importante e é o que mais leva pais a buscar ajuda. Quando a criança está lá com 2 anos, não fala nada. Quando a criança está lá com 3 anos, também não fala nada. Aí sim o pai se preocupa e às vezes leva. E é um dos indicadores, é uma das portas, né, que se abrem aí para um diagnóstico de TEA. Mas não necessariamente todo mundo vai ter, toda criança ou aprendente aí com TEA vai ter, e também não significa que todo atraso de fala é TEA, tá? Esse segundo tópico aí, esse é importante demais. Fala adquirida, só que ele falou no tempo certo, ele não teve atraso de fala. Beleza, ele adquiriu, né? Está dentro do repertório ali. Só que ele tem um repertório de fala atípico. O que seria um repertório de fala atípico? Ou uma coisa muito rebuscada, às vezes uma criança de 2 anos tem uma fala assim, altamente rebuscada. Uma fala que não é comum, típica de uma criança de 2 anos. Isso é talvez uma das confusões que se tem com relação à autabilidade e superdotação. Essa fala rebuscada não necessariamente indica autabilidade e superdotação, tá? Além desse repertório extenso de palavras, às vezes até cabuloso, né, para ser uma criança, por exemplo, de 2 anos, de 1 ano e meio, fala coisas assim, uma extensão gigante de palavras, um repertório muito extenso de palavras, uma fala muito rebuscada, uma fala muito repetitiva e monótona, às vezes uma fala que a gente vai chamar, que eu vou explicar isso lá na frente também, que é as ecolalias. O que é ecolalia? É quando utiliza a fala, não com finalidade de comunicar. Aí vocês vão falar, existe isso, né? Falar sem querer comunicar? Existe. A ecolalia é quando a criança, o aprendente, ele escuta determinada coisa e ele repete, mas ele vai repetir sem função comunicativa. Tem um caso, né, que eu cito nas formações, eu tenho uma aprendente que eu atendo lá na clínica, aí ela chegou e eu falei, e o que nós vamos fazer agora? Aí ela escutou isso, né? Aí ela repetiu quase durante toda a sessão. E o que a gente vai fazer agora? Na mesma prosódia que eu falei. Então, ela foi fazendo aquela repetição de um trecho, não que ela estava me perguntando o que a gente ia fazer. É o que a gente chama de ecolalia. Guarda um pedaço da nossa fala, e isso acontece com filmes. Está assistindo um filme da Frozen, aí a Frozen fala uma frase, aí ela fala aquilo o dia inteiro, repetidamente, sem uma função de comunicação,
Então, essa ecolalia, ela pode ser imediata, acabei de falar, ela repete, você pergunta, qual o seu nome? Aí ela repete, qual o seu nome? Do mesmo entonação que você usa para falar, ela repete. Ou uma ecolalia que a gente vai chamar de uma ecolalia tardia, que é quando ela escuta alguma coisa e repete aquilo posteriormente. Também tinha uma menininha que eu atendia e aí eu cantei uma música para ela na clínica. E aí a mãe ligou toda feliz para mim. Nossa, a criança, né, ela tá cantando aquela música que você ensinou para ela. Mas era uma função de ecolalia, né? Ela não cantou, ela não prestou atenção no momento que eu estava cantando, mas ela memorizou aquela canção e foi repetindo do mesmo jeito que eu cantei em situações diferentes, tá? Então aí também é um déficit que a gente considera nessa comunicação. A inversão pronominal, a ecolalia, a inabilidade do diálogo, que é quando ela sabe falar tudo. Ela tem até um repertório rebuscado, mas ela não utiliza aquela fala para manter um diálogo com a gente. Ela não inicia o diálogo por iniciativa dela, né? Ela não mantém o diálogo. Você pergunta, basicamente ela responde, a conversa não rende, sabe? Então, são essas questões. E, às vezes, uma fala, né, que a gente chama de inversão pronominal ou fora de contexto, às vezes ela quer dizer, me dá o celular. Aí ela fala celular. Então, às vezes, não é uma fala completa, né? Com toda a nossa conjugação ali. É só partes, né? Que ela precisa para indicar o que ela quer. Celular, sentar a cadeira, em vez de falar quero sentar na cadeira ou quero ir embora, né? Eu tenho uma titinha também que fala assim, vai chegando a hora dela ir embora, ela vai, mais ou menos, ela vai cronometrando, né, o tempo que ela fica lá comigo na terapia, e aí vai dando o horário, ela olha para mim e fala, casa do papai. O que é o casa do papai? Casa do papai, ela quer dizer, eu quero ir embora, já está na hora de ir. Então, ela usa essa expressão para representar aquilo que ela deseja, tá? Na próxima tela, eu coloquei déficit na comunicação não verbal, porque a gente percebe prejuízo persistente na comunicação verbal, mas também na não verbal, que é aquilo que eu comentei lá no início, que é um prejuízo na qualidade do contato visual. É um contato visual pobre. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade de compreender e usar gestos com função comunicativa. O apontar é um exemplo, né? Então, quer alguma coisa, mas não sabe pedir, empurra, bate, toma na mão da gente, não consegue apontar, por exemplo, para pedir. É algo que a gente ensina na terapia, né? Apontar para poder indicar algo que quer, apontar para escolher entre duas coisas. Então, essa parte, né, tem prejuízos em compreender o que eu quero dizer, compreender a minha expressão, né? Só de vocês olharem, sabe que eu estou cansada, sabe que eu estou triste, sabe que eu estou falando muito pouco, estou agitada, não estou, porque a gente faz leituras, né? Que é o que a gente chama aí de teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade que o nosso cérebro tem, né, de se colocar no lugar do outro e compreender esse outro, né, a parte da empatia. E é algo que fica em déficit aqui, tá? Responde menos quando chamado, e é algo também que a gente preocupa quando você chama a criança, chama, 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 chama. De 10 vezes que você chama, ela responde uma vez e olhe lá. E aí, quando eu falo responder, não é verbalmente. Se eu chamar, por exemplo, o marido que está aqui do lado, se eu chamar e ele estiver muito ocupado, não puder olhar para mim, ele vai fazer uma reação que escutou. Ou um movimento, ou uma viradinha para o lado. É reagir àquele chamado. E aí, crianças com TEA, né, dentro desses prejuízos, não são todas também, lembrando que é um espectro. Nada disso que eu coloquei, todo mundo tem tudo, tá? Isso é importante entender. E nem todo mundo que tem déficit vai representar do mesmo jeito. Por isso que é tão difícil, né, fechar o diagnóstico aí. Então, responder menos que chamado, falta daquela expressão facial, tanto ele não compreende no outro, como ele também não expressa. Então, você nunca sabe se ele está bem-humorado, se ele está mal-humorado, se ele está bravo, se ele está triste, porque essa expressão facial dele aí é empobrecida, tá? Então, dentro desses prejuízos aí persistentes na comunicação, deixa eu ver. Andar na ponta dos pés, posso, Silvana. A Silvana perguntou sobre andar na ponta dos pés e por que tem autistas que são não verbais? Tá. Exatamente por essa questão, né? Primeiro, o não verbal, que eu acho que cabe bem no que eu estou falando. Por que tem autistas que são não verbais? Porque tem atraso de fala, porque olha menos do que a quantidade esperada para a gente falar, por incrível que pareça. Por que a gente aprende a falar? A gente aprende a falar porque a gente observa a face do outro.
Percebe os bebezinhos, pequenininhos, né? Vão lá 4, 5 meses. Tem uma fixação muito no rosto, não só da mãe, né? Mas do outro ali, para poder prestar atenção na parte orofacial. E é exatamente aí, quando a gente fala, né, do não verbal, é isso, né? Ele não consegue prestar atenção nessa face. Ele não consegue, ele não se interessa ali, né, pela face, o contato visual é pobre, ele não consegue imitar. Se ele não consegue imitar, ele não aprende a falar exatamente porque ele não presta atenção. E nossa fala, né, diferente do andar, por exemplo, a nossa fala ela é aprendida. Tanto é, se a gente ficar num lugar onde ninguém fala, aí não estou falando dos mudos, não, tá? Porque nós vamos falar, mas tem filho de mudo que fala, né? Mas ele está imerso num ambiente de fala. Então, é algo que a gente aprende, a gente adquire, tá? Adquire como? A partir da observação, da imitação. Tanto é que o bebezinho, antes de começar a falar, ele faz o movimento da boca da gente, né? Você fala mamãe, aí ele vai fazer aquele biquinho, né? Tentando imitar esse orofacial aí. Então, não verbais aí é muito nesse sentido. É literalmente, não significa que um autista é não verbal, que ele não vai aprender a falar. Ele vai com terapia, às vezes, né? Ele vai conseguir ali com terapia, com o trabalho do fono, e aí a gente vai voltar muito nessa questão da fala também. No dia que o Diego tiver, a gente vai poder explorar ele mais nesse sentido, tá? Mas basicamente a resposta seria essa. A Silvana perguntou, pediu para eu explicar de novo aquele da ponta dos pés. Por que que ele caminha na ponta dos pés? Não são todos também, tá? Nada que eu falar aqui aplica para todo mundo. Se aplicasse para todo mundo fechava diagnóstico, né? A questão da ponta no pé, de andar na ponta do pé, é uma questão sensorial. Está muito ligado ao contato do pé no chão. Ele não tem nada na perna. Pode até ter, né? Mas, em tese, ele não tem nada na perna que impeça que ele coloque, apoie a planta do pé no chão. É uma questão sensorial, é incômodo para ele aquilo. Assim como às vezes é incômodo o toque, assim como às vezes é incômodo cortar o cabelo, que precisa apertar muito ali para segurar, então são questões sensoriais, tá? E aí, como que a gente trabalha isso? Terapia ocupacional e, às vezes, até fisioterapia, tá? Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui. Falar de si na terceira pessoa. Quem que é que perguntou? Deixa eu ver se foi a Cláudia. A Cláudia. Isso também acontece. E é nessa alteração ali que eu falei pronominal. Falar na terceira pessoa, o que que acontece? Por que que ele fala na terceira pessoa? Porque ele está imitando aquilo que a gente está dizendo. Aí você fala, Tiago, pega para mim tal coisa. Tiago, faz isso. Oh, Tiago fez aquilo. Então, ele começa a fazer uma imitação daquilo que foi dito. Então, aquela fala não é uma fala funcional no sentido, né? De iniciar um diálogo e de manter uma fala organizada. Então, do mesmo modo que a gente refere a ele, né? Ao pelo nome, ele fala também. O Tiago quer bala, o Tiago sentar, o Tiago café. Então, isso acontece muito. Também é um indicador aí que geralmente os pais buscam ali, ficam preocupados. Meu filho fala na terceira pessoa. Não necessariamente vai ser, tá? No início é muito comum, como a gente reforça muito o nome para ensinar, muitas crianças aí no inicinho da fala começam a falar de si mesmo na terceira pessoa, mas não é recorrente ali, né? Com o tempo vai vencendo. Crianças com TEA ali, tem indicadores reais ali de muitos utilizar essa alteração na prosódia. É aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, nos déficits da comunicação, que é essa inversão pronominal, que é se colocar na terceira pessoa, é repetir, é literalmente ter uma fala mecanizada, que parece que é um robozinho, eu quero bala. E aí não é uma que a gente chama de alteração de prosódia, né? Não fala naquele diálogo típico, tem aquelas paradas ou às vezes pula, né, parte das informações ali. Tem mais alguma pergunta aí? Você tem visto? Só um pouquinho que está mostrando aqui para não voltar para a tela. Pode também, viu? Acho que é o Almaísa, eu acho que ela falou assim, ela conhece autista e tem uma fala super tranquila. E ocorre, tanto é que pode ser um déficit ali também, que a gente vai dizer, né? Que é uma fala muito elaborada. E vai ter uma fala extremamente elaborada e, às vezes, com uma extensão vocabular não esperada para aquela idade, para aquele contexto. É também uma questão que a gente vai chamar, né, de uma alteração ali. Nem todos vão ter
atraso de fala, fala mecanizada, às vezes vai ser uma fala rebuscada demais, tá? Mas são questões que a gente chama de déficit de fala. Deixa eu ver quem mais. Andava na ponta dos pés. Pois é, aí Graciele, ela falou, ela estava contando que teve uma parente dela, né, que andava na ponta do pé e tinha incômodos com barulho. É com certeza uma alteração sensorial, não necessariamente TEA. Não é só a TEA que tem alteração sensorial. Então, vale avaliar, né? Não sei se ela parou, porque às vezes com o tempo vai adquirindo, vai habituando, vai se acostumando, né? E vai trabalhando essa integração social. Mas é algo que eu sempre aconselho, quando eu recebo, passar por uma avaliação terapeuta ocupacional. Não é só TEA que tem alteração sensorial. Andar na ponta do pé, incomodar e tampar o ouvido com barulho, por exemplo, é uma questão sensorial. Ou às vezes uma fuga, tampar o ouvido também é algo importante. É muito comum no TEA, quando a gente pede alguma coisa, por exemplo, está ensinando ele a apontar. Olha, aponta, aí ele não quer fazer aquilo. Aí ele, que a gente vai chamar de comportamento inadequado. Para fugir desse comportamento, ele tampa o ouvido. Ele está se negando a fazer, que é o que a gente vai chamar de um comportamento inadequado, que chama fuga e evitamento, tá? Então, como ela tem as duas coisas, que é andar na ponta dos pés e mais cobrir o ouvido, provavelmente é uma questão sensorial, não necessariamente autismo, tá? Para a CTEA, a gente tem que avaliar dentro desses dois grupos, ter características e déficit aí dentro dos dois grupos, tá? Bom, na próxima tela, você colocou ela já? Já, né? Déficit da interação. Aí eu vou para outra parte, ainda no grupo 1. Falei da comunicação, segunda palavra? Peraí. Vou falar a segunda palavra-chave, vou olhar o que vocês colocaram aí, se eu deixei passar alguma coisa. Segunda palavra-chave da noite, não esqueçam de anotar, é comunicação. O Thiago vai colocar aqui embaixo, tá? Comunicação, segunda palavra-chave. Deixa eu só dar uma bicada aqui. A Miriam está falando, né, da importância das terapias, muito, muito importante. Quanto mais cedo, melhor. E às vezes a preocupação é saber se tem TEA ou se não tem. Quando chega para mim, claro que a gente é importante fechar um diagnóstico por N fatores, né? Porque a gente vai, às vezes, conseguir coisas ali que é importante para a criança, enfim. Mas, independente disso, se fechou ou não fechou, tem atraso, precisa da terapia. Isso que a gente tem que ter em mente, independente se não é, se é TEA, se é outra coisa, tem um atraso, busca terapia para vencer aquele atraso, isso é importante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não, né? Tá. Então, já falei a segunda palavra-chave, comunicação, a primeira eu já esqueci, transtorno? A primeira palavra-chave foi transtorno, tá? E a segunda, comunicação. Bom, vindo para essa tela, né, do prejuízo aqui da outra parte do grupo, que é interação social, tá? Ainda dentro do grupo 1, de critério diagnóstico. Então, o que a gente está relacionando? A interação social. Dificuldade de compartilhar interesses, emoções e afeto. Então, é uma criança que não significa, gente, que pessoas com TEA não gostam das mães. Muita gente pensa isso, né? Ah, ele não gosta de mim, ele não liga. Não é questão disso, né? É a forma do compartilhar com o outro que ele ali não quer, que tem um déficit ali nessa interação, tá? No compartilhar o interesse, do brincar com o outro, do compartilhar uma brincadeira, que é quando a criança está brincando ali e acha um objeto diferente, aí ela vem mostrar para a gente. Esse momento, né, do pegar alguma coisa, compartilhar com o outro, ou fez um barulho, ela assusta e olha para a gente, ou está chegando alguém diferente, a criança estranha e aperta, né, esconde, quer dizer, ela compartilha emoções, ela compartilha brincadeiras ali. E crianças e aprendentes com TEA podem ter déficit aí, né, na interação social. E aí isso pode ser muito grave, né, a ponto de não compartilhar nada, ou ser aquém, menos do que o esperado. Dificuldade de iniciar e compreender uma interação social, não sabe como que chega num lugar e aborda o outro, a pessoa pergunta, ele não consegue responder, aquilo que o social espera dele, ele não consegue também interagir, aquela questão que vocês perguntaram, né, sobre a sexualidade, está muito ligada com essa interação ali, né, existem sutilezas aí no nosso comportamento social que a gente aprende por imitação,
A gente aprende, né? Tanto imitando, quanto alguém vai punindo a gente. Minha filha não senta com a perna assim, ou não levanta a blusa, não pode. A gente vai aprendendo isso, por meio dessa interação social. Então, são déficits nessa parte. Pouco interesse ou ausência mesmo de brincar com o outro, de partilhar com o outro. Aí prefere ficar mais sozinho, brincar mais sozinho, brinca de forma disfuncional, embora não seja um critério diagnóstico, tá? Mas o brincar também é algo que os pais entendam e a gente também, né? Que é aquela criança que não faz uso do brinquedo, do objeto, de uma maneira funcional, não entende a sua função social. O pente, quando você entrega o pente para um bebezinho pequenininho, por exemplo, ele vai lá e tenta pentear, porque ele já viu a mãe penteando. E às vezes essas sutilezas aí da interação vão envolver essas questões, tá? Na próxima tela, muda para mim. Na próxima tela, eu trouxe os padrões, né, repetitivos e estereotipados. Vou explicar o que que é. O que que a gente vai chamar de um padrão repetitivo e estereotipado? Movimentos motores, que a gente vai chamar de estereotipia. Então, movimentos motores, né, tanto na fala, quanto no movimento mesmo, no movimento do corpo. Que é quando bate, que a gente chama de flip, ou balança a mão assim, ou balança o corpo, tá? Então, isso a gente vai chamar de estereotipia. Às vezes, né, uma insistência numa mesmice, em falar de uma coisa só, de seguir uma rotina padronizada e repetitiva. Então, se gosta das coisas em cima da mesa, né? Tem que ser tudo na ordem em cima da mesa, aquela perspectiva do enfileirar, né? Então, são padrões que a gente vai chamar de padrão repetitivo. É algo que é um apego, às vezes, por determinado tema, determinado assunto, determinado objeto, de forma atípica. Então, pode ser tantos movimentos, lembrando também que não é todo mundo que tem estereotipia que é autista. Isso é muito importante. A estereotipia não é uma prioridade do TEA. E não são todas crianças com TEA, né, os aprendentes aí, os sujeitos com TEA, que vai ter estereotipia também, tá? Então, mesmice, inflexibilidade cognitiva aí do pensamento, do comportamento, segue aquele padrão rígido, interesse fixo mesmo e anormal, que é o que a gente vai chamar do hiperfoco, né? Que é gostar demais de um assunto só, não consegue falar mais nada, só fala daquilo. Fica 24 horas, 12, 8, 9 horas direto falando do mesmo assunto, ou com apego excessivo com algum objeto, uma corda, um balão, um brinquedo, tá? Alteração no processamento sensorial, que era que eu estava comentando com vocês, né? Que pode ser hipo ou hiperreatividade. A estímulo sensorial, interesses em comuns e as sensações ou os aspectos do ambiente. Então, ele vai estar ligado, às vezes, o barulho, a cheiro, algum ruído, e aí a gente acha que o barulho é porque está alto, não necessariamente, tá? Não é volume só. Quem é bom nessa parte de música sabe os nomes certinho. Mas às vezes é o tipo, né, do timbre ou o tipo do barulho que faz que vai incomodar. Não necessariamente é só a altura. Às vezes tem determinado som que é muito alto, ele convive super bem, mas se arrasta uma cadeira, ele desregula, tá? Então, essa alteração sensorial, ela vai afetar várias questões. Andar na ponta do pé, cortar cabelo, comida, cheiro, barulho, tá? Podem ser inúmeras questões. A gente vai falar de forma mais profunda disso aqui na semana que vem com a terapeuta ocupacional, tá? Tem um mito ou verdade aí na próxima, deixa eu só copiar e eu já vou responder aquela pergunta que eu acho que era da Cláudia lá atrás. Me enrolei um pouquinho, Cláudia, eu vou responder, porque eu ia fazer um mito ou verdade aqui com ela. Deixa eu só digitar aqui, povo. Pronto, coloquei a enquete agora. A enquete, ela só aparece quando ela está aberta, tá? Ela fica geralmente no topo de azulzinho aí. Acho que ela fica azul aí para vocês. Ver se ela apareceu. Para mim, ela demora um pouco aí. Eu coloquei assim, ó, o diagnóstico do TEA pode ser fechado somente aos 7 anos de idade? Vocês acham que isso é mito ou verdade? Vamos ver. Enquanto vocês estão respondendo essa enquete, deixa eu só comentar o da Valmásia. Não sei se é Val ou se é Valmásia. Eu vou falar Val, depois, se não for, você me corrige aí, tá? Ela falou assim que ela tem uma aluna que tampa o ouvido, e se ela tiver um pequeno arranhão, ela chora como se estivesse com muita dor. E às vezes, de fato, ela tá.
Por quê? Né? Por causa dessa questão sensorial, pode ser, não dá para. Por isso que a gente nunca deve medir dor dos outros, né? Às vezes, tá, nossa, uma machucadinha desse tamanho está reclamando. Às vezes, a alteração sensorial que ela tem, que pode ser do barulho, e também é esse da pele, pode ser de fato algo que esteja doendo muito mesmo, tá? Então, e às vezes acontece o contrário. Tem crianças com TEA, vocês devem, né, conversar, ter alguém, já ter visto alguém nessa situação, que quebra o braço, machuca muito, muito mesmo, e não sente dor. E aí você fala, porque não sabe falar que está com dor. É por causa de uma alteração sensorial. Eu lembro de uma criança que eu atendi em Suzana, no início da minha carreira. Eu ia na casa dele para poder atender. Eu estava trabalhando na escola, ele não conseguia ir para a escola, eu ia lá fazer alguns atendimentos com ele lá. E aí a avó estava fervendo a água, ovo na água assim, e ele enfiava a mão dentro da água, pegava o ovo e descascava. A mão ficava toda machucada, obviamente, e eu não sentia incômodo nenhum. Então, é o que a gente vai chamar do hiper ou da hipersensibilidade, tá? Vamos ver, beleza. Vou fechar, tá? Para dar tempo da gente ver tudo, ok? Encerrei aqui. Deixa eu ver como é que ficou. O encerro demora um pouquinho para aparecer para mim. Aparece aqui. Apareceu no seu? Ah, apareceu para mim. 91% acha que é mito, né? Que não é fechado aos 7 anos e 8% acha que é verdade. Vou comentar sobre isso e já vou aproveitar para responder a pergunta. É mito, tá? Mito mesmo, mitão, né? Se tem jeito de falar assim. Gente, não tem nenhum sentido essa questão dos 7 anos de idade. Inclusive, dá para a gente perceber sinais desses que eu comentei, dos critérios diagnósticos, em bebês, tá? Talvez não dê, por exemplo, para a gente afirmar com certeza que é TEA, mas a gente consegue perceber questões ligadas a atraso na comunicação, atraso de fala, ou fala elaborada, ou perda de habilidade adquirida em bebês. A gente tem crianças hoje, bebês de 9 meses identificados, já com diagnóstico fechado, tá? Então, isso é importante a gente considerar observando, tendo atraso de desenvolvimento, que é o que a gente chama de marco de desenvolvimento, que está lá naquela caderneta de saúde dos nossos meninos, né? Lá fala quais que são os marcos de desenvolvimento. Se tem atraso ali, ou se tem perda de habilidade adquirida, acho que vou falar disso hoje também. Se eu não for falar nos próximos, eu comento sobre isso. Se acontece isso, né, de perda de habilidade, ou se a criança tem atraso no desenvolvimento, já dá para a gente fazer esse fechamento. Desde muito cedo, não tem sentido ser com 7 anos. E tanto é que quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, mais resposta a gente tem da criança, né, dentro daquela fase. Tem janelas de oportunidade que a gente vai dizer para falar, para andar, para aprender determinadas coisas que ele vai aprender muito melhor com 2, 3 anos de idade que com 7, 8. Não que ele não aprenda, mas o nosso organismo ele já foi programado para fala, por exemplo, entre 6 a 5 anos de idade ali, vamos dizer, né? Não significa que quem tem 7 não vai aprender, mas a gente vai demandar de muito mais esforço. A criança reage muito melhor aos estímulos em termos de aprendizagem, por causa da neuroplasticidade do nosso cérebro, menor de 3. Então, o ideal é fechar um diagnóstico quanto antes. Fechou o diagnóstico, não? Tem atraso? Tem. Busca já a terapia. Né? A terapia vai trabalhar em cima do atraso, que vai auxiliar muito. Então, não tem uma idade mínima, não. Né? Dá para perceber desde muito cedo. Na próxima tela, desculpa, porque eu não visualizei lá, essa mesmo. Na próxima tela fala do diagnóstico, eu já comentei que ele é clínico, então não tem um exame laboratorial, e isso vai demandar, né, de uma questão muito de quem avalia, do médico que avalia, né, do terapeuta que vai avaliar, e por ser um espectro, que é aquilo que eu disse também, que é algo que é extremamente variável de um para o outro, é muito difícil de fechar mesmo. Muito difícil que eu digo, não é impossível de fechar, não. O que a gente tem hoje que auxilia nesse fechamento diagnóstico? Um bom rastreamento, uma boa avaliação, observar sempre os atrasos ali no marco de desenvolvimento e buscar ajuda, buscar profissionais que são especialistas em TEA, tem muito neuropediatra que não entende nada de TEA, estudou uma vez só, não tem ali, né, uma especialização, um foco para a TEA e às vezes não fecha. Então, busquem profissionais para fechar esse diagnóstico, pode ser o pediatra, pode ser o neuro, pode ser inúmeros profissionais aí, mas busquem pessoas, né, que tenham experiência nesse diagnóstico do TEA para poder
fazer um bom franchamento, tá? E fiquem muito atentos à questão dos atrasos nas habilidades básicas. A fala, a linguagem corporal, comportamento social, a parte cognitiva, para saber o que é esperado para cada faixa etária, vale olhar na nossa caderneta lá, né, de vacinação dos meninos. Na próxima tela, eu coloquei para vocês algumas questões que é isso que eu estou dizendo. Quanto mais cedo a gente identifica e trata, mais chance da criança, né, ter mais autonomia, ter mais independência e responder ali de forma, né, mais efetiva às terapias, tá? Então, alguns instrumentos hoje no Brasil, inclusive o MChat já tem, né, dentro de uma legislação, né, nossa, que fala que o pediatra, quando desconfiar, né, de algum atraso de desenvolvimento, ele vai ter que utilizar um rastreio para autismo, para poder verificar ali por volta ali dos 18 meses, tá? Então, a gente tem hoje rastreio MChat, tem várias escalas diagnósticas aí, que depois eu vou até mostrar algumas e a gente vai discutir sobre elas ao longo dessa imersão, tá? E embaixo a gente vai lembrar, né, que o uso desse recurso aí, que são a parte mais específica ali do rastreio, não fecha diagnóstico. Ele ajuda a levantar, delinear ali os sintomas, a avaliar. Tanto é que o pai pode aplicar esse rastreio, pode responder, psicopedagogo pode, professor pode, porque ele não está fechando diagnóstico. Ele está ali mapeando ali questões para poder rastrear quais que são os atrasos, tá? Eu coloquei um teste aí, né, que é muito comum, isso, que é o MChat. Esse MChat ele é muito utilizado, inclusive nessa legislação, a maioria dos pediatras, né, do Sistema Único de Saúde, aí, ele vai fazer uso dele, que é pensado para crianças entre 18 a 24 meses, não é específico para médico preencher, tá? A gente consegue achar aí Depois eu vou até compartilhar essas escalas com vocês nos próximos encontros. Pai, cuidador, professor, psicopedagogo, podem aplicar aí essas escalas para poder fazer o levantamento do que a criança está em atraso, se tem características dentro daqueles critérios que eu compartilhei com vocês, tá? Deixa eu só ver as perguntas aqui. Tem gente que falou que tá bom nas enquetes, que beleza, hein? A Naira contou que hoje ela foi, né, visitar uma criança que não fala e que também tem dificuldade de interação. Então, eu sugiro, Naira, que você pegue pegue nessa escala do MChat, aplica para a mãe, aplica para o pai, para o cuidador, se ele estiver na escola também, tá? Que ajuda a mapear aí com mais clareza. Tem um aluno na escola que só comunica pegando a mão e apontando o que quer. Isso também é um comportamento muito comum, Paula, que é utilizar a mão do outro como função. A pessoa não está ali para ele, não é uma interação com o outro, é utilizar o outro como ferramenta para pegar o que ele quer. Utiliza a gente como instrumento, né? E não necessariamente como interação ali. A Nária falou que só aponta, né, e fica bravo quando não é atendida. Que bom que ele aponta. Apontar é uma coisa boa já, que é um dos critérios da comunicação, né? Apontar, mostrar o que quer. Não significa que está ótimo, né? Com 2 anos e 6 meses não falando, é atrás de fala. Precisa buscar aí, né, uma avaliação, sim. Ah, tá. E aí a Paula também falou desse comportamento repetitivo, coloca as peças, organiza as peças por cor, e se alguém tirar, eles regulam, né? Então são questões aí que a gente precisa, né, fazer buscar rastreios aí para auxiliar mesmo. Faz o rastreio, avalia, pede o pai, a mãe, o professor, pode usar essa escala do MChat, digitando aí né, no Google vocês conseguem baixar, mas eu tenho essas escalas, depois eu compartilho, tá? A próxima também, muito utilizada, é a escala CARS. Essa aí pode aplicar, só que ela é mais complexa de tabular, tá? Eu particularmente gosto dela, porque ela faz uma distinção, além dela fazer, né, o rastreio e indicar se tem casos de, né, se tem sintomas, características do TEA, ela ainda vai dizer se é leve, moderado ou grave, embora essa terminologia a gente não está usando mais não, mas ela ajuda a gente a rastrear nesse sentido. Ela é indicada para criança acima de 2 anos. A escala também é aberta, qualquer um pode aplicar. Eu acho ela um pouco mais complicada, mais densa de aplicar do que a MChat. Tanto é que a MChat é mais utilizada, tá? Na próxima agora, tela.
Chamei atenção, gente, para os impactos desse diagnóstico. É muito comum a gente escutar de professor, não só de professor, né, até de médicos e de outros profissionais. Fala assim, nossa, mas a família não aceita. Existe alguns, né, alguns passos, assim como a gente tem de luto, dessas questões, que a família passa quando recebe um diagnóstico. Por exemplo, um dos primeiros passos que ela vai passar é negar mesmo. Que ela, não, ele não deve ter isso, não. Ele olha no olho. Não, mas ele é tão carinhoso. Ele fala, ele não tem atraso de fala. Então, começa a negar. Então, isso é um comportamento que passa, né? Que quando chega esse diagnóstico, a gente precisa considerar. Não é algo ruim. Claro que ele também não pode durar para sempre, porque senão atrapalha né, a intervenção da criança. Mas é algo esperado para a família. Então, às vezes, né, começa ali com a negação, acreditando que não é. Depois, pela raiva, né, o porquê que isso aconteceu. Fica com raiva do mundo, de Deus, da genética, né? A culpa e começa, né, a se culpar. Deve ter sido eu porque eu fumei. Ah, deve ter sido minha culpa, porque eu deveria ter tomado mais ácido fólico, eu deveria ter ficado quieta mais na gestação, eu fiquei muito parada, então começa a buscar uma culpa, né? E depois passa por um outro estágio, que a gente chama de pensamento mágico, que é aquela obsessão que vai achar uma cura, e é aí que é perigoso. Porque aí, nessa fase, fica buscando tudo quanto é recurso para poder curar o TEA. E tem muita pessoa aí, né? Muitas pessoas aí ao longo da internet, das mídias sociais, que se aproveitam disso. Vende tudo quanto é coisa para curar a TEA, né? A aceitação, que é quando chega no estágio em que já entendeu, já leu, já estudou, já entendeu que não é assim que funciona, né? Que não tem uma cura milagrosa, e vai no processo de aceitação, né? E muitos vão para uma compra dessa causa. Quantos de vocês estão assistindo hoje, às vezes tem filho, né, ou irmão, e aí literalmente mobiliza, vou trazer a Estela é mãe, né? E tem abrir uma associação e vive por isso, né? Nessa causa ali, comprando mesmo essa ideia, cria blogs, grupos, associações, né? E aí a ideia da resiliência, que é sobreviver a isso e, né, conseguir ter uma vida ali dentro do possível, né, o mais normal possível. Porque quando a gente pensa numa criança atípica, a gente tem que pensar numa família que também fica, que não vai sair, que vai ficar por conta de terapia 24 horas, né? Então, essa resiliência aí, ela é importante. Chegar nessa fase, nesse estágio em que ela vai conseguir compreender que, com todas as limitações que tem o diagnóstico, é possível ali buscar um equilíbrio para esse trabalho, para essa vida, né? Deixa eu ver ali o próximo. Coloquei as principais comorbidades, tá? Aí eu coloquei, ó, 70% das pessoas que têm TEA tem alguma doença coexistente. Comorbidade é quando tem TEA e alguma coisa. TEA, TDAH também, TEA e, sei lá, né, algum outro comportamento ali, a esquizofrenia, epilepsia, deficiência intelectual, são comorbidades do TEA. Então, 70% tem e 40% tem mais de uma, tá? Além de ter o TEA, tem mais de uma comorbidade. E aí, quando a gente vai pensar, né, na deficiência intelectual, ela é uma das mais comuns, que é aquilo que eu falei lá atrás. Muitos compram a ideia que todo mundo que tem TEA é superdotado, que é por causa do hiperfoco, muitas vezes. Mas, na realidade, 50% a 70% dos indivíduos têm ali a deficiência intelectual. 10% também apresenta epilepsia, aí tem também 3% associada à síndrome do X frágil. Então, são muitas as comorbidades. Eu listei as mais recorrentes aqui. E aí a gente tem que cuidar disso. Porque às vezes o TEA, a gente sabe que TEA não tem medicamento para ele, mas tem para as comorbidades. Vai ter seletividade alimentar, vai ter insônia, vai ter distúrbios do sono, e aí eu vou tratar, vai ter irritabilidade. Então, eu posso medicar uma criança, por exemplo, ou indicar para uma determinada terapia, não porque eu estou tratando dando medicamento para a TEA, estou dando medicamento para a comorbidade ali, tá? Deixa eu ver aqui. A Lúcia, né, falou que trabalha com apoio a alunos autistas. Que bacana, viu, Lúcia? Nossa, que trabalho árduo, né? E importante. Onde trabalho, tem três, tudo da mesma família. Dois têm diagnóstico, mas o outro não, porque a mãe ainda não aceitou e não buscou ajuda. É comum por causa daquela questão da gente, que eu expliquei, né? Da hereditariedade. E aí, quando tem uma filha, quando é a menina primeiro, né? A porcentagem
de chance de ter outro filho com TEA é muito maior do que quando tem um só. A mesma coisa para gêmeos, tá? Então, é muito comum mesmo, infelizmente, né? Quando precoce o diagnóstico, não seria melhor para a intervenção? É exatamente isso, né? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, a gente consegue identificar, melhor é para a intervenção. O que eu quero dizer é que, às vezes, não precisa ficar enquanto está fechando o diagnóstico, já pode ter intervenção. Não precisa fechar o diagnóstico primeiro para depois intervir. Pode estar no processo de fechamento do diagnóstico e fazendo intervenção. O que melhora não é o diagnóstico, o que melhora, né, a qualidade de vida daquele sujeito é a intervenção, tá? A Lu, né, falando que quando eu estava comentando daquelas fases ali, né, da família, é isso, não é uma só teia, né? A gente passa por aquelas fases mesmo. Então, gente, comorbidade é importante considerar e entender e cuidar também, porque senão a gente fica falando, ele é assim porque ele tem autismo. Ele é assim porque ele tem autismo. E às vezes ele tem uma comorbidade que precisa ser tratada, que pode ser tratada. E passa, né, do tempo ali. Na próxima tela, eu coloquei outras comorbidades também. Além daquelas principais que eu elenquei na primeira tela, pode ter essas aqui também. Transtorno de ansiedade, o positivo desafiador, que é o TOD, TDAH, transtorno bipolar e esse tanto que eu elenquei aí. Então, são comorbidades que se apresentam, são condições que podem ser social TEA. Então, cuide disso, né? Não fica só achando, porque ele é assim porque tem TEA. Avalie as outras comorbidades também, tá? Vai na outra tela para mim. Ah, tem um mito ou verdade aqui. Esse eu preciso fechar. Tô quase fechando, tá? Ixi, pulei esse? Pulei, né? Deixa eu colocar um mito ou verdade primeiro. Pode deixar aí nessa tela. Porque senão não vai dar tempo de eu falar dessa e eu preciso... Opa. Deixa eu só abrir uma enquete rapidinha, porque tem um que eu preciso comentar, porque se esses outros não der tempo, não tem problema que os meninos, eu tenho certeza que os meninos ao longo das semanas vão comentar sobre. Coloca na tela do Mito ou Verdade, que eu acho que fica mais fácil o pessoal ver quem não estiver conseguindo visualizar a enquete. Coloquei uma enquete aí, olha. Uma criança pode nascer sem autismo e ficar autista por volta dos 2 anos? Eu coloquei uma enquete, responde aí para mim. Enquanto vocês vão respondendo essa pergunta, eu vou só comentar dos níveis de gravidade, depois eu volto para essa enquete, tá? Esqueci que eu tô com esse microfone, é para fazer uma brulheira aí para vocês, né? Tá? Pode pular lá naquela parte, isso. Enquanto vocês vão respondendo se é mito ou verdade, eu vou voltar para comentar, eu vou só explicar os níveis de gravidade, porque é algo que a gente vai ver depois e com essa tela eu consigo explicar. O que tem no DSM-5? Antes a gente tinha as terminologias leve, moderada e severa, né? No antigo DSM. Na atualização do DSM-5, mudaram-se essas terminologias. Na verdade, o DSM-5 ele começa a ser validado pelo CID a partir de janeiro de 2022. Então, quando o médico ainda escreve leve, moderado, severo, não é que ele está de todo errado, não, tá? É porque teve a modificação no DSM, mas não teve ainda no CID, que está no CID-10. O CID-10 ainda coloca leve, moderado e severo. Enquanto que o CID-11, que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022, ele já vai trazer dentro desse critério que eu coloquei aqui, tá? Então, a gente tem nível de gravidade, a gente tem TEA nível 1, TEA nível 2 e TEA nível 3. O que seria isso? O TEA nível 1 é aquele sujeito, né, com autismo que tem um bom funcionamento social, precisa de terapia, né, tem aqueles déficits, só que ele tem um bom funcionamento social quando ele está, né, tendo essas ajudas. O nível 2, ele tem um funcionamento social, mesmo com terapia, não tão adequado, não tão funcional quanto o nível 1. Né? A gente fala que é um funcionamento mediano, tá? E o nível 3, mesmo com aquele aporte de muita terapia, de muito suporte, ele ainda tem um funcionamento que exige muito, né, apoio substancial, que tem muito prejuízo, tá? Então, são níveis de gravidade mesmo. Só para entender, o Asperger, que a gente fala que está dentro hoje do guarda-chuva do TEA, a gente não fala Asperger mais, né?
Não que ele deixou de existir, é porque ele está dentro do nível 1. Ele é nível 1 chamado de bom funcionamento. É um nível 1 de bom funcionamento, tá? Então, são aqueles que têm poucos déficits, tem déficit, mas são poucos, né? E ele tem um funcionamento melhor do que um nível 1. Ele é nível 1 de bom funcionamento, tá? Então, o Asperger está catalogado agora dentro do novo DSM, dentro do nível 1 aí. Deixa eu só voltar lá, responder, e aí a gente encerra, tá? Para alcançar determinados comportamentos no TEA, tem intervenção específica? Tem, tá, Cláudia? A gente vai falar um pouco delas também ao longo dos próximos encontros. ABA, Denver, dependendo da faixa etária, integração sensorial, vai depender muito do que ele demanda. Tem comportamento inadequado, tem comportamento social que ele precisa aprender, eu vou para as terapias do ABA, eu vou para a terapia, por exemplo, Denver, dos PECs, dependendo, né, do contexto, para a integração social, para a parte voltada para a fono, tá? Eu vou encerrar aquela enquete que eu perguntei assim, uma criança pode nascer sem autismo e ficar autista por 2 anos? Ficou assim, ó, 72% acha que é mito e 28% acha que é verdade. Deixa eu só explicar isso que a gente encerra aqui, porque os demais slides a gente dá tempo de ver nos próximos, tá? Vou falar a terceira agora? Falar a terceira palavra-chave antes de eu responder. Gente, é muita coisa que a gente tem vontade de falar, seria uma live de 5 horas. A terceira palavra-chave, interação. O Tiago vai colocar aqui embaixo, tá? Terceira palavra, interação. Bom, voltando ali, né, naquela afirmativa do mito ou verdade. Essa afirmativa, ela não é tão cabulosa quanto se pensa, não. Porque o que acontece aqui, né? Tem muitos pais que juram por Deus, se você for conversar com eles, que a criança não tinha nada antes de 2 anos de idade. 1 ano e meio, 2 anos de idade. Que ela dava tchau, ela falava, ela mandava beijo, né? Ela não tinha nenhum comprometimento ali. E com 2 anos, essa criança passou a ter. E aí o pai entende que ela ficou autista. Mas isso não é verdade. Por que que não é? Lembra lá atrás que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento? A criança foi gerada com cérebro atípico. Não tem jeito dela adquirir isso depois. Mas o que que ocorre aqui? A criança, quando nasce, que a gente vai chamar, né, de uma criança que parecia típica e virou atípica, ela tinha sinais já, só que esses sinais eram muito sutis. E aí, realmente, eles passaram desapercebidos. E aí, o que que ocorre? Por que que por volta desses 2 anos aflora? Porque toda criança, todo bebê, né, a gente passa, na verdade, por várias podas. Mas por volta dessa fase, entre 1 ano e meio a 2 anos, tem uma poda que a gente vai chamar que é chamada, né, de poda neuronal. Essa poda, o que que ocorre? O nosso cérebro, por volta dessa fase, qualquer cérebro, autista ou não, vai passar por essa poda. A criança nasce com um montão de neurônios que ela precisa, né, naquela fase, porque uma criança até 2 anos ela aprende a falar, andar, inúmeras coisas. Então, ela tem muito mais neurônios nessa fase do que a gente enquanto adulto. Isso porque ela precisava deles para ter um desenvolvimento mais rápido nessa faixa etária. Chegando nessa fase aí dos 2 anos, ela tem uma poda, que é literalmente cortar ali, né, podar mesmo, alguns neurônios, algumas habilidades que não são tão úteis ali, que não foram úteis ou que foram pouco utilizadas, ou que realmente a gente vai precisar limpar, é uma faxina mesmo no nosso cérebro, tá? Então, isso ocorre com toda criança. Só que o que acontece com o cérebro atípico? Ele pode exatamente aquela predisposição genética que ele tinha de falha, de prejuízo. Então, a criança falava mesmo e perde a habilidade adquirida de falar, de interagir socialmente, começa a fazer algumas estereotipias nessa fase por causa disso. Como o cérebro atípico, ele faz uma poda e essa poda corta aquilo que já tem predisposição genética de ser, né, de ter teste mesmo e de ser mais baixa, ok? Então, é por isso que muitos pais alegam veemente aí, né, que esse profissional, que essa criança não tinha e passou a ter TEA, ok? Então, não é uma verdade, mas é algo que ocorre aí mesmo, não é tão sem sentido assim, né? Enquanto eu vou respondendo as perguntas, eu já vou colocar aí o certificado, tá? Fugiu. O formulário para vocês lançarem aí, né? O nome e colocar as 3 palavras-chave aí, tá?
Tem uma criança na igreja da Cláudia, ela falou que é nível 3 não verbal, que se comunica com linguagem de sinais. É possível, tá? Tem muitos, né, que não conseguem fazer esse processo da fala, às vezes porque também tem outras questões que não só o atraso, a dificuldade ali, e pode optar pela questão das comunicações alternativas, tá? Libras ou aquelas pranchas, PECs. Deixa eu ver mais, gente. A partir dos 2 anos, a criança tem uma ampliação do convívio social. Tem esse lado também, sabe, Ananda? Que é de fato isso, fica mais perceptível, mas tem a poda neuronal. O que pesa mais nesse período é a poda neuronal. Essa poda, ela vai literalmente podar habilidades que ele precisa, que já eram habilidades que ele já tinha esse déficit. Então, por volta disso aí, é muito recorrente e tem um impacto grandioso na questão das crianças com TEA, ok? Pessoal, já coloquei o link para o certificado, tá? Vou ter que encerrar, porque eu já vou estar na hora da minha aula, lá na Faculdade ASA. Então, vou deixar meu abraço. Eu vou encerrar, eu vou pedir o Tiago para segurar um pouquinho, antes dele encerrar a transmissão, para dar tempo de todo mundo responder, tá? Eu vou fixar Vou substituir aquele no topo da live onde estavam os slides, eu estou substituindo por esse link, que vocês vão preencher as palavras-chave, colocar o nome, coloca o e-mail direitinho, que eu respondo no e-mail que vocês colocaram. Eu copio e colo. Então, se digitar alguma coisa errada no e-mail, depois eu não consigo enviar para vocês, tá? Já deixo o meu abraço aí para todo mundo. Tá tudo, acho que já ok aí com relação ao certificado. Anotem aí direitinho. E a gente encontra na quinta-feira, amanhã, tem uma live aqui com a Digenane, falando sobre avaliação. E na semana que vem tem o segundo quadro também do TEA, tá? Que é com a Elisa, terapeuta ocupacional. Percam não, tá? Já convido o pessoal para participar também. Não se esqueça de convidar aí, se vocês gostaram, acharam que foi importante, convida aí. A live fica aqui gravada no canal, vocês podem consultar depois, ok? Agora eu vou dar tchau para vocês, que eu vou dar outra aula. Beijão aí, ótima noite para vocês.